O que é ser criança, jovem, adulto e envelhecer hoje? Como estamos lidando com tantas mudanças na nossa forma de amar, sofrer, se relacionar e de poder ser? Afetos, desejos e conflitos num mundo em transição. Vida em movimento e os movimentos da vida. Tema desta série do Café Filosófico. A morte de uma pessoa amada é uma experiência profundamente dolorosa. Quando isso acontece, pode ser difícil encontrar um sentido e uma força para continuar vivendo. E a nossa sociedade, cada vez mais, tenta afastar a presença da dor e da morte. Não falamos de morte, tentamos nem pensar na morte e vivenciamos cada vez menos os ritos da morte. Mas encarar a nossa finitude é também uma forma de valorizar a vida. E quando a morte de alguém tocar nossas vidas, será preciso saber viver o seu luto. Esse tema esteve no centro de muitas discussões ao longo dos 20 anos do Café Filosófico. Há quem diga, e eu penso aqui em particular num historiador francês de nome Philippe Ariès, que tem um belíssimo trabalho intitulado Ensaio sobre a Morte no Ocidente. O Philippe Ariès, dentre outros, defende a ideia de que o homem ocidental, aos poucos, expulsou a morte da vida cotidiana. Ocorreu uma passagem muito lenta e progressiva da morte tal como ela era vivida, ainda na Idade Média, que era a morte familiar, a família ali em torno do cadáver, para a morte agora reprimida e proibida dos nossos dias. É que, no entender de Philippe Ariès, o Ocidente, aos poucos, passou a considerar a morte como um fato extraordinário. E, justamente por isso, o Ocidente caiu na tentação de procurar, a todo custo, fugir da morte. E nós, seres humanos, homens e mulheres contemporâneos, como nós vemos a morte? A felicidade não precisa de psicanalista. Ela é louca. Quem precisa de psicanalista somos nós, neuróticos. O louco não precisa de psicanalista. Mas como se fez o neurótico? Ele veio da racionalidade? Ele é um fruto do quê? Eu acho que uma das coisas mais fortes que nos empurram para a neurose é o fato da gente saber que a gente é finito. Pensar na morte é uma afecção triste. Pensar na morte é tristeza. Pensar na morte engole o mínimo de alegria que a gente ainda possa ter com a gente. Qual é o papel da alegria? Não é entrar num processo de denegação, dizer a morte não existe. Não se trata disso. A nossa grande força não é evitar este assunto, mas é trabalhar esse saber morte com um sabor, alegria. É dar o saber morte, o sabor da alegria. Eu não nego a morte, mas eu me autorizo a não deixar que esse sentimento de tristeza possua o meu corpo, que ainda é a minha alma. O que é o amor frente à perda sem morte? Eu estou longe do ser amado, eu estou longe do objeto do meu afeto e eu não tenho contato com ele. E, às vezes, eu preferiria encontrá-lo morto do que não encontrá-lo, jamais. Às vezes, eu preferiria
a sua morte, onde eu posso resgatar o meu sentimento de volta, do que ficar eternamente ausente, do que não saber aonde ele está. Isso acontece sempre onde há ausências que as pessoas não sabem lidar. Como vocês viram, né? A sociedade faz um trabalho muito forte para negar a morte. Não é negar o morrer, gente. O morrer está muito claro na nossa cabeça, tá? Passarinho morre, cachorro morre, vó morre, bisavó morre. Não é a questão do morrer, é a questão da morte. É lidar com aquilo que deixa de existir, lidar com aquilo que não existe mais, lidar com aquilo que vai ficar ausente para o resto da vida e que a única forma que eu tenho de trazer isso de volta é através do luto. Tá? Quando o luto é interrompido por uma medicação, quando o luto é interrompido por uma negação da família em levar uma criança a um enterro, quando o luto é interrompido, quando a avó morre e aquela criancinha fica perguntando cadê a avó, cadê a avó, cadê a avó, alguém fala, a avó virou uma estrelinha, né? Então ela fica meio assim, né? A avó é de circo. E quando ela fica sabendo que a avó morreu, às vezes a raiva dela vai lá na mentira, na omissão que o adulto doente fez. A Isabel Seregato, ela pergunta qual a idade para levar uma criança em um velório. Por exemplo, uma criança de 2 anos, seria indicado levar no velório do avô? Nós, a partir de 1 ano e 8 meses, 2 anos, o nosso cérebro já tem o peso do cérebro do adulto. Todos os neurônios funcionam de uma maneira normal. A amígdala cerebral funciona desde que a gente está no ventre materno. Então, a partir de 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, eu recomendaria que se levasse crianças a velórios, respondesse perguntas das que falam, todas as perguntas, né? O que aconteceu com a vovó? A vovó morreu, né? A vovó morreu. E o que é a vovó morreu? Ela não se mexe mais, ela não vai falar mais com você, ela não vai pegar você mais no colo, ela não vai mais conversar com a mamãe, nem com o papai, nem com o titio, nem com a titia. E deixa lá, ela vê o velório, e daqui a pouco ela quer descer do colo, vai ficar brincando embaixo do caixão com os priminhos Mas eu sempre recomendo que se leve. E se tiver gritaria, e se for o enterro do irmão que sofreu um acidente de carro, então ela vai ver essa gritaria e depois a gente vai falar para ela. As pessoas estão gritando porque estão com dor, porque estão sofrendo. E como diz Freud, né, se a gente não aceita a morte, a gente não aceita a vida. Percebe? Um dia essa morte vai entrar na vida desse sujeito e se ele não tiver feito lutos, sentido, ele não vai conseguir dar conta. E aí nós temos um suicídio, talvez, para quem não suporta não conseguir fazer um luto pela primeira vez com 15, 18 anos de idade. O tema da morte é frequentemente abordado na arte, como no filme A Partida, que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro em 2009. O filme retrata a tradição japonesa milenar de preparação dos corpos dos mortos e, através desse rito, explora diferentes modos de viver a perda de uma pessoa querida. A gente perde uma pessoa tão única, tão singular, que a gente começa a investigar o que foi que a gente perdeu. Acontece um fenômeno que é ligar esse luto com outros lutos. Então, no processo de lembrança sobre a mãe que eu perdi, começa a reaparecer o pai e o avô. E como é que você entende esse trançamento dos lutos que vão generalizando uma experiência que, ao mesmo tempo, parte daquela singularidade daquela pessoa? Abraço. Quando nós entramos na vida,
sendo bem cuidados, com pais que permitam que a gente se frustre, porque vai tomar banho, sim, de qualquer jeito, pode chorando, pode gritando. Quando as dores das nossas frustrações infantis são permitidas, quando a gente se adapta à vida, nos nossos adoecimentos de perdas, separações, danos, morte, a gente vai entrelaçando os lutos. Então, aquele primeiro luto da morte do cãozinho, que foi bem feito, que eu chorei, foi permitido que eu visse o corpinho dele lá no veterinário. Aquele segundo luto da separação dos pais, aonde os pais, com uma cabeça quase boa, puderam conversar com a criança, que o papai e a mamãe vão continuar sendo papai e mamãe, mas não vão ser mais namorados, e agora você vai ter um lugar com o papai, um lugar com a mamãe, e aí permite que a criança chore, porque ela não quer que separe, mas os pais ficam juntos, sem alienação parental, sem briga por guarda e tudo mais. E aí os outros lutos, né? A nota baixa, repetir de ano, não entrar na faculdade, enfim, perder o primeiro filho por um aborto. Os lutos se entrelaçam porque o primeiro luto, ele foi bem feito, ele foi permitido. Então, é como se o sujeito humano pudesse ligar um luto ao outro, sabendo o que ele vai ter que sentir. No próximo bloco, O que acontecia era o silêncio total, a permissão para o choro de quem tinha que chorar, e quando quem tinha que chorar não chorava, um outro começava a chorar para desencadear o choro em quem precisava chorar. Aceitar a morte é aceitar a vida. Aceitar a impermanência nossa na Terra e aceitar com dores e temores a impermanência dos nossos entes queridos. Assim como cada um de nós vive uma vida única, também cada morte é única. Ela pode se dar depois de um longo processo ou subitamente. e cada cultura, cada sociedade lida com suas perdas de uma maneira própria. São muitas as experiências que envolvem aquilo a que damos um só nome: morte. A Lara diz assim: na sua visão, que conviveu com povos indígenas, quais são as principais diferenças na forma como diferentes culturas lidam com o sofrimento e as perdas? A tribo que eu mais convivi foram os Craós, que para eu poder morar com eles eu tive que ganhar uma mãe, um pai, irmãos, aprender o dialeto, andar pelado e todo mundo rindo de mim, né? Porque eu era branco. E aí entra o tema da dor e da morte. Eu tive uma experiência de um dia chuvoso lá em Goiás, hoje Tocantins, na aldeia, e um dos meninos estava fazendo uma lança de pesca que é chanfrada para que o peixe não escape. E, por causa da água que passava embaixo da pedra onde ele estava sentado, a pedra rolou e ele enterrou essa lança na coxa, de maneira que não dava para tirar. E aconteceu um fenômeno muito bonito, que as pessoas, os homens da tribo, inclusive o pai dele, ficaram em volta dele. E ele chorando e gritando, chorando e gritando, chorando e gritando, e ninguém fez nada, mas ficou todo mundo ali perto. Até o momento que esse menino olhou para o pai e falou: me ajuda. Aí o pai se ajoelhou, abraçou esse menino, beijou esse menino, né? Beija-se muito no nariz, na aldeia Craó. Depois, ele com uma faca, ele serrou
parte da lança que estava do lado de cá e puxou o resto, envolveu o menino em cordas e depois o meu pai, que era o xamã, foi tratar a ferida. Durante o tempo todo do sofrimento desse menino, esse pai não disse uma palavra e ninguém disse uma palavra. E daí, quando eu fui perguntar por quê, que eu queria ir lá, psicólogo, né? Imagina, metido, queria ir lá falar com o menino. E aí eu perguntei por que ninguém disse nada e eles disseram que era para ele não se sentir envergonhado nem humilhado. Essa é uma perda. A morte. Na minha tribo, que era uma tribo não aculturada, eu fui o primeiro homem branco a viver com eles, o único. Quando o velho da tribo sentia que ele não conseguia mais se ajoelhar, porque lá na tribo Craó, lá na nação Craó, quando a gente tem que falar com as crianças, a gente ajoelha, pega nas mãos para ela não desviar o olhar e fala com a criança. Tá? Toda vez que uma criança chama um pai e uma mãe, ele para de fazer o que está fazendo. Às vezes está levando lenha para a fogueira, larga tudo, se ajoelha. Quando um idoso ou uma idosa não consegue mais se ajoelhar, o que eles faziam eles iam mata dentro, andando, até morrer. E ninguém ia atrás, porque impedir isso também é uma humilhação muito grande. Hoje eu sei que essas práticas pararam, mas não havia muitas mortes lá, até os madeireiros chegarem, não havia muitas mortes lá, mas quando havia uma morte, uma meningite às vezes, ou o que acontecia era o silêncio total, a permissão para o choro de quem tinha que chorar, e quando quem tinha que chorar não chorava, um outro começava a chorar para desencadear o choro em quem precisava chorar. Tá? Mas nenhuma palavra, nenhuma reza, nenhuma oração, que é para não interromper a dor da perda. É muito comum em vários discursos indígenas sobre o destino pós-póstumo dos seres humanos, né, que os seres humanos de fato se transformam em animais. Por exemplo, há sociedades que entendem que os seres humanos se transformam nos animais que os seres humanos caçam para comer, como se fosse uma espécie de reciclagem infinita em que os seres humanos dependem dos animais vivos para poder sobreviver e os animais vivos dependem dos humanos mortos para poder se reproduzir. Isto é, todos os animais, na verdade, são antigos seres humanos falecidos, mortos, que se transformam em animais que serão caçados e comidos pelos humanos. Ou seja, a ideia profunda, na verdade, de que a vida e a morte estão... a vida de uns depende da morte de outros e vice-versa. Como que se dá o luto? Como que a gente, na clínica, no atendimento, pode ajudar uma pessoa a enfrentar o luto com relação ao Alzheimer, que é um luto daquela pessoa que ainda está aqui, mas que já se foi? As doenças degenerativas, de maneira geral, assim como as doenças terminais, elas têm a graça de nos permitir um luto antecipado. Então, nós temos aquele familiar que está com câncer terminal, ainda está
respirando, falando, mas a gente sabe que ele vai morrer. Então, eu não sei se vocês já viram essa cena, né? Então, está todo mundo no hospital, a família está na hora de visita lá, está lá o paciente com oxigênio, com medicação parenteral e tal. As pessoas entram no quarto, os familiares, e ficam falando uns com os outros. Ninguém fala com o moribundo. Já viram isso, essa cena? E assim com Alzheimer. Vamos visitar o tio Antônio que está com Alzheimer, né? Que não reconhece ninguém. E aí a gente senta em volta dele e fala uns com os outros. Também não falamos com ele porque a gente não espera nada mais dele. O filme Amor, de 2012, que também venceu o Oscar de melhor filme estrangeiro, acompanha a história de um casal idoso que vê seu amor testado pela doença, o declínio mental da esposa. C'est moi. Anne. Qu'est-ce qui se passe? Anne, chérie, je t'en prie. Anne, regarde-moi. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? As doenças degenerativas, como a esclerose lateral amiotrófica, como o Alzheimer, como alguns cânceres, elas proporcionam para a família o luto antecipado. Tanto que no dia da morte, às vezes ninguém chora ou tem um choro só ali do pesar, não da dor, do pesar. O que são pesares? São assim, ai, que pena que quebrou, que pena que morreu. Mas as doenças degenerativas, elas nos trazem já a cada dia que a gente percebe, né? Está lá aquele sujeito entrando numa falência cognitiva, depois numa falência minêmica, ele já não tem memória, depois numa falência física, ele está caindo, ele não sabe onde guarda as coisas, depois... Então, a raiva, o medo, a denegação... vão acontecendo durante esse tempo, de maneira que no velório, no enterro, a gente está, eu vou usar uma palavra que eu não gosto, conformado, conforme a morte daquele sujeito se fez. No próximo bloco... A trágica morte que o suicida nos oferece, ela é muito difícil de elaborar. Dentre as muitas formas de morte com as quais temos que lidar, uma delas parece especialmente misteriosa e dolorosa: o suicídio. O suicídio nos deixa perplexos e muitas vezes adoece os que ficam. Familiares e amigos podem carregar sentimentos de culpa e uma angústia que parece não ter fim. A minha pergunta diz respeito a uma parcela de mortes que cresce a cada ano em nosso país. Mortes por suicídio, principalmente entre adolescentes e adultos jovens. E nós sabemos que suicídio é uma tragédia silenciosa e silenciada. Um processo de luto muito mais difícil. Então eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa dor, porque passa quem testemunha a dor de perder um amigo, um familiar, por suicídio. Para a gente falar sobre o luto do suicídio, a gente tem que primeiro entender o que é o suicídio.
Uma vez alguém disse que o suicídio é uma resposta definitiva para um problema transitório. Eu duvido que haja alguém aqui que nunca tenha pensado em suicídio. O suicídio é essa esperança de sair do desamparo, percebe? O desamparo, o mal-estar da vida, aquele momento em que não há nenhuma resposta externa ou interna que me tire de um desespero, de um desamparo, de uma sensação de que não há nada além daqui, não há outra coisa, não existe esperança, não existe crença, não existe... E é um estado melancólico. Não dá para se amar, não dá para eu ter pena de mim, não dá para eu sentir que eu vou acabar com tudo agora. Alguns dão sinais, mas tem uns que, de repente, nos surpreendem. Para que a gente possa entender o suicida, a suicida, a gente tem que colocar a nossa lucidez em quem faz parte da vida dela. Porque em relação a ele, a gente sente imediatamente todos os processos de luto, raiva, culpa. Percebe? Porque o que eu podia ter feito? Nossa, aquele dia que ele se queixou disso, que ela se queixou daquilo. O processo de luto nosso, dos lúcidos, ele é maciço, ele é quase psicótico em relação ao suicida. Então, a gente tem que dispor nossa compaixão, nossa ética e nossa empatia para quem ficou, para quem está ferido, que vai fazer o luto, tá? Mas vai ficar perdido na culpa durante muito tempo. Mais do que na raiva, mais do que na denegação, mais do que na negação, mais do que no medo, vai ficar prisioneiro, sequestrado pelo sentimento de culpa durante muito tempo. A lucidez nos convida, nos casos de suicídio, a que a gente coloque toda a nossa empatia em quem entrou no sofrimento terrível, porque o suicídio é uma forma de sair da vida a mais terrível possível. Para aquele que se foi pelo suicídio, é muito difícil a gente colocar nossa lucidez em jogo, porque, como toda a arquitetura do luto se faz uma vez, menos para a família, que daí vai ficar aprisionada na culpa durante muito tempo. Tenho razão de sentir saudade. Tenho razão de te acusar. Houve um pacto implícito que rompeste e, sem te despedires, foste embora. Detonaste o pacto, antecipaste a hora. Teu ponteiro enlouqueceu, enlouquecendo nossas horas. Sim, acuso-te, porque fizeste o não previsto nas leis da amizade e da natureza. Nem nos deixaste sequer o direito de indagar por que o fizeste, por que te foste. Às vezes as pessoas me perguntam, né, por que não se divulga o suicídio? Porque existe uma coisa chamada desejo paradoxal. O que é o desejo paradoxal? O desejo paradoxal é isso que está acontecendo no TikTok, nas redes sociais, né? Então, vai lá alguém e diz, vamos espirrar desodorante aerosol na boca até desmaiar. Alguns morrem. Então, o desejo paradoxal é essa repetição sem sentido de algo que o outro ilustrou. Então, alguém suicidou, as pessoas falam, nossa, suicidou e tal e tal. E isso atrai uma coisa nossa que se chama desejo de morte. Como eu disse a vocês, muitos de vocês
ou todos vocês que são normais. Só os normais já pensaram em algum dia em suicídio. Não o fizeram, porque estão aqui, mas já pensaram, né? A ideação suicida, ela é muito presente em nós, tá? Nós temos aqui no Brasil uma média muito alta de 50 suicídios por dia, mais ou menos, de crianças entre 8 e 25 anos. A morte por suicídio de uma criança é diferente da morte por suicídio de um adolescente ou de um jovem adulto. O adolescente, talvez aquele que não passou por lutos. O jovem adulto, aquele que não passou por lutos, está passando por um bullying extremo dentro da escola, colégio, faculdade, está passando por um sentimento de autoestima terrível, onde ele não vê graça em si mesmo, não se acha belo, não se acha bonito, não se acha inteligente. Tem tanta escolha para ele fazer de faculdade que ele não sabe o que ele quer fazer. Já viu? Nós estamos com um problema de escolha. A gente não sabe o que escolher, porque tem muita coisa. Antigamente tinha 3, 4 caminhos. Mas agora tem milhares de profissões aí, ninguém sabe o que fazer. Muita gente hoje começa uma faculdade, para, começa outra, para. Acho que vocês já escutaram essas histórias. O adolescente, o jovem adulto, às vezes entram numa falência de pulsão de vida, numa falência de ter uma crença no momento seguinte, no segundo seguinte, na noite, no dia seguinte, que a forma mais espetacular dele poder resolver essa angústia terrível é a morte. E a trágica morte que o suicida nos oferece, ela é muito difícil de elaborar, porque a gente aglomera a arquitetura do luto e não sabe o que sentir. Por isso, quando existe um suicídio próximo de nós, a gente tem que socorrer quem ficou. Porque sobre o suicida, a gente só vai fazer especulações, fantasias, delírios, alucinações, mas nada do que esteja acontecendo com ele, para nós, justifica o suicídio. Por isso, o tão trágico é o suicídio. Nós temos perdido muitos adolescentes e jovens adultos, e existem suicídios de adultos também, né? De pessoas de 50, 60 anos, geralmente onde há uma crise econômico-financeira e um sentimento de humilhação e autoestima muito baixo. Eu me lembro, durante a época do Collor, lembra quando houve aquele sequestro da poupança? Um empresário japonês em Minas Gerais morava numa casa maravilhosa, deu um remedinho para a esposa, para os 3 filhos, colocou todos no carro e entrou na piscina. E suicidou e matou todo mundo, porque ele não tinha mais como suportar lá a empresa dele. Então, assim, o suicídio é, de todas as causas de morte, a mais trágica, porque as respostas que a gente dá para ela, são tantas respostas que nenhuma delas resolve a questão do sujeito ter se matado aí. No próximo bloco... A melancolia não tem cura, tem tratamento contínuo. Pesar e luto têm a ver com estar abandonado e em estado de perda. Pesar é o sentimento de perda diante de uma conexão interrompida ou quebrada. E luto é o processo de incorporação dessa perda na nossa vida. O pesar começa habitualmente com o inesperado e é a expressão emocional deste espaço recém-criado ou da conexão terminada. Luto é o processo de trabalho sobre este. No processo de luto, experimentamos uma verdadeira avalanche de emoções. Primeiro, a raiva. Depois, a tentativa de diminuir a importância da morte. E tentamos até mesmo negar a realidade da morte. Daí vem o medo.
medo de que a morte se aproxime novamente de nós. E depois, a culpa por não termos conseguido evitar aquela perda. Mas então, começamos a fazer as reparações. Honramos a memória do morto com fotografias, flores, rituais, até que fica a saudade. Mas não é sempre que conseguimos fazer todo esse trabalho. E o resultado de um luto não realizado pode ser a melancolia, um estado em que perdemos a capacidade de amar a nós mesmos. A Márcia Galão, ela te pergunta como ajudar uma pessoa a sair do estado melancólico e como trabalhar a indiferença em relação ao luto. A melancolia, gente, ela não tem cura. Porque quando a gente impede o luto ou impede que alguém organize o luto e a melancolia começa, imagina, a melancolia é eu vou tirar de mim a minha pulsão de vida e vou me separar de tudo aquilo que é referência. Os objetos transicionais são os primeiros. Tá? Eu tive um caso onde uma senhora que perdeu o filho num acidente muito grave, ele teve muitas fraturas, afundamento de face e de crânio, o corpo não pôde ser exposto e veio num caixão fechado. E ela não viu o filho. Mas, então, colocaram uma fotografia dele em cima do caixão, e ela não conseguiu fazer o luto. No dia seguinte, estava arrumando a casa, depois começou a ficar sem tomar banho. Daí, ela veio para o atendimento. Como se atende uma pessoa com melancolia? Primeiro, é necessário que ela receba ajuda psiquiátrica com medicações antipsicóticas, com medicações como a quetiapina, por exemplo, para ela não entrar numa coisa esquizofrênica, esquizoide. A segunda coisa, então, eu vou falar como psicanalista, eu sou freudiano e gosto muito de Winnicott e Melanie Klein, mas eu sou fundamentalmente freudiano. Existe um ato, uma estratégia, uma técnica em psicanálise que se chama contratransferência. O que é contratransferência? É eu ir até meu paciente, porque ele não vem até mim. Nenhum melancólico vai chegar e falar, doutor, eu estou com melancolia. Ele nem fala. E às vezes para ir tem que ser levado, porque não tem pulsão de vida. Então, o que é a contratransferência? É eu, em meu nome, mostrar um desejo por essa pessoa. O que é mostrar um desejo por essa pessoa? Eu sei o que você está sentindo e eu quero ajudá-la. E aí eu provoco nela um dos elementos do luto, que é a raiva. E ela se vira para mim, isso é uma primeira sessão, e fala, como é que você vai me ajudar? Você vai desenterrar meu filho e dar vida para ele? Pronto. Aí começou a análise, tá? Só que a análise de um melancólico, ela é eterna, ela não pode ser interrompida. Se tiver que ser interrompida, tem que continuar com outro analista e para sempre. Assim como a medicação não pode ser interrompida. Então, a melancolia não tem cura, tem tratamento contínuo, mas não tem cura. E vocês vão ver muitos melancólicos, gente, lá na Cracolândia, sem teto, na rua. Vocês vão ver lá gente que tem faculdade, gente que tem família, gente que perdeu alguém e entrou em melancolia, foi para a rua, porque fica lá, tá? E daqui a pouco vem alguém trazer sopa, ele toma uma sopa para poder ficar vivo um dia. O que é um sujeito que fuma uma pedra de crack? É aquele sujeito que ele fuma a pedra de crack, imediatamente o cérebro para e ele fica um zumbi.
Percebe? Fica sem pensar, fica sem sentir. Isso é melancolia. Como é melancolia aquela criança na sala de aula que não está atenta, não presta atenção, recebe um diagnóstico de TDAH, um diagnóstico de autismo, e de repente a gente fica sabendo, como eu fiquei, que a mãe se separou do pai, deixou essa criança na casa da avó e se jogou embaixo de um caminhão. Olha quantas perdas, né? Separa, deixa ele longe do pai, se mata e ele está na escola, não leva caderno às vezes, se alguém não puser, não come o lanche, e aí recebe um diagnóstico de TDAH ou autismo, quando na verdade é um melancólico que teve uma perda que ninguém fala com ele sobre isso. A minha pergunta é a seguinte: nós temos o medo da morte ou nós temos o medo de sofrer quando falamos da morte? A palavra morte, falar sobre a morte não nos assusta. O que nos assusta é pensar que cada morte, independente do sofrimento, tá? Cada morte significa o fim de algo que a gente não deu sentido. O poeta da melancolia se chama Vinícius de Moraes, o homem com copo na mão. Ele teve tantas perdas pessoais, de amizade, como embaixador que foi, como membro da academia. Ele teve 7 casamentos, filhos, amigos que se afastaram. Ele teve tantas perdas que ele dizia que o uísque é o cachorro dele, é o cão amigo, né? E o que o uísque proporciona é ele não pensar nele, Quando ele tinha que pensar nele, ele fazia uma letra de música. Vai, minha tristeza, e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade. A realidade é que sem ela não há paz, não há beleza. É só tristeza e a melancolia que não sai de mim. Não sai de mim. Não sai. A melancolia ela pode vir também de uma maneira a que a gente engane ela. Então, muita gente bebe para enganar a melancolia. O álcool é um depressor do sistema nervoso central. Quando a gente bebe, a gente não fica pensando com que roupa eu estou, com que roupa eu vou, quem está aqui, o que eu estou falando. O que o álcool faz na depressão do sistema nervoso central coincide com o que eu sinto melancolicamente. Mas vai existir um momento em que isso vai acabar. Então, o que Vinícius fez? Ele trocou de mulheres, foi um bom amigo de todas elas, respeitou cada uma, nunca fez mal a ninguém, nunca pagou pensão também, porque nenhuma delas exigiu de tão bom que ele era, e deixou a vida dele se consumindo de uma maneira. Talvez vocês conheçam um parente ou um vizinho melancólico que é chamado de alcoolista, porque todo dia ele chega em casa e, para poder ficar em casa, ele toma lá 2 garrafas de vinho, 3 doses grandes de uísque e no dia seguinte levanta, vai fazer seu trabalho, às vezes sem muita vontade e às vezes nem vai. E a melancolia extrema, que é essa patológica, que é a que mais é produzida pela falta do luto, a que mais é produzida. Gente, todo dia eu tenho uma criança com autismo lá no consultório, todo dia. Não tem feições autísticas, não tem estereotipias motoras, mas fica quieta, fica quieta. Eu tenho uma menina que está comigo há 11 anos,
que ela só fala comigo. Ela não fala com a professora, ela não fala com a mãe, não fala com o pai, ela só fala comigo. E eu falo com a professora, eu falo com o pai, eu falo com a mãe. Ela está num ponto da melancolia que chegou numa psicose, mas preservado o cognitivo dela, preservado, ela se cuida, ela escova o dente e tal, mas ela me chama de tio Ivan até hoje, desde os 7 anos, ela me chama de tio Ivan e só conversa comigo. Ela é o exemplo mais profundo do que é uma pessoa melancólica. Eu não sei quem foi que falou que no futuro a gente seria um bando de zumbis. E todo mundo imaginou que era por causa da droga. Não, é por causa da melancolia. O melancólico é um zumbi. Numa medida que uma sociedade impede que alguém chore, impede que alguém grite, impede que a criança grite, impede que aquela mãe, aquele marido, aquele filho tenha uma crise histérica no enterro, entende? Então, a vergonha alheia vai lá e diz que não pode. E nós temos feito isso com as nossas crianças. Mas você está chorando por causa disso? Porque o apontador quebrou? É uma perda. Nossa, doutor, um apontador quebrado, pode comprar outro. Não, é aquele que é o objeto meu de prazer. É aquele, não tem outro, não pode existir outro. Então eu tenho que chorar, talvez enterrar, talvez jogar no lixo para poder ter outro. Daí, quando eu sentir a falta, eu pego outro. Quando a gente deixa de se ligar a um broche, a um crucifixo, a um anelzinho lá que era da primeira namorada, que ainda cabe no dedo. Quando a gente tira o fetiche, fetiche significa feitiço, tá? Quando a gente tira o fetiche que o objeto transicional traz, é porque a gente está melancólico, a gente já está morrendo. A morte da alma, a morte do espírito, a morte psíquica. Tá? Então, assim, falar em morte, a gente fala. Imaginar o que a morte nos traz, a gente imagina. Mas permitir que a morte provoque em nós as dores, esse é o grande problema. É importante que a gente sinta dor, é importante que a gente chore, é importante que a gente grite. O grito é o maior sinal de pulsão de vida que um ser humano pode ter. O silêncio é o pior sinal de vida, é um sinal de pulsão de morte. Às vezes algumas mães falam, ai, meu filho é uma graça, ele obedece, é quietinho, não chora. Eu falo, ixi, eu vou dar meu cartão para a senhora traz logo, antes que ele compre uma corda, porque... Então, assim, as crianças barulhentas, as famílias barulhentas, briguentas, que jogam coisa... Eu tenho um cliente que fala, quando começa a bateção de porta, é sinal que nós temos uma família feliz, saudável e lúcida. A família onde cada um fica num quarto, almoça numa hora diferente do outro e não briga, essa família está fadada à falência, ao fracasso e provavelmente a alguma doença mental que vai eclodir para a família acordar. Inscreva-se no canal do Café Filosófico CPFL no YouTube e siga nossas redes sociais para mais reflexões. Essa é a sociedade que a gente vai ter que repensar com muito cuidado. Quantas perdas nós temos, gente? Quantas perdas nós temos por dia? Quantas perdas uma criança tem numa escola hoje?